mais uma live. Bem-vindo para você também que tá assistindo depois. Essa live vai ser sobre design de interiores, então fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai vir um conteúdo muito bacana. Olá, pessoal! Bem-vindos! Boa noite já, né? Quase boa noite. Bem-vindos a mais uma live, pessoal entrando. Bem-vindos, gente! Tudo bem por aí? Olá! Gente, primeiro vocês me digam, por favor, se tá todo mundo me escutando bem, vocês estão vendo bem, conexão tá boa. Digam aqui pra mim nos comentários, por favor. Bem-vindos, todo mundo que tá entrando. Estamos começando mais uma live aqui no perfil do 123 Projetei. Hoje a live a gente vai trazer um conteúdo bem bacana e diferente, tá? Então fiquem aqui com a gente que vai ser bem legal. Olá! A Lene falou que tá tudo ok, obrigada. Pessoal, de onde que vocês estão nos vendo? Qual cidade vocês são? Me digam se tá muito frio aí, que aqui tá bastante. Olá, Marcos falou também que tá tudo bem. Silas falou que tá tudo bem. Valeu, gente. Bom, então vamos lá, né, para mais uma live. A live de hoje, como eu falei, é um assunto um pouco diferente do que a gente costuma tratar aqui. Eu vou trazer uma convidada super especial para falar com vocês sobre design de interiores, mais especificamente sobre acabamentos para o seu design de interiores. Então, se você tem dúvidas, né, sobre qual acabamento utilizar aí na tua casa, ou se você quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, né, para realmente ver ali depois da construção como que você vai fazer, fica aqui com a gente, tá? Eu vou trazer a Shirley, que ela é uma especialista no assunto. Quando ela chegar aqui na live, ela vai se apresentar melhor pra vocês. Mas ela é especialista, né? Vai ensinar vocês certinho, vai falar um pouco sobre os acabamentos. Então vai ser bem bacana. Né? E até falando um pouquinho mais sobre o design, é um dos projetos que a gente faz aqui no 123, né? E que junto com os projetos, com o projeto arquitetônico e os projetos complementares, é um projeto essencial, né, para você poder construir com tranquilidade, porque ao contrário do que muita gente pensa, o design ele não é só algo decorativo, né, para deixar a sua casa bonita, mas sim ele torna a sua casa muito mais eficiente, né, transforma pequenos espaços em um espaço ali muito mais agradável, né, dinâmico para se viver. Então o design é assim muito importante e a Shirley vai vir aqui para explicar melhor pra gente, tá bem? Pessoal falando aqui. A Lene falou que no Pará tá muito quente. Lene, que inveja. Legal, gente. Então fiquem aqui com a gente. Eu vou aceitar a Shirley aqui. Envia essa live para quem você sabe que vai construir ou para quem já tá com a casa pronta e que tem interesse, né, em saber mais sobre design, sobre acabamentos. Clica aqui no aviãozinho, envia essa live para a pessoa que vai ser bem legal. E caso vocês, né, vão tendo pergunta ao longo da live, pode colocar ou aqui na caixinha de perguntas ou nos comentários, tá bem? Que a gente vai respondendo. Vou colocar a Shirley aqui então, ela é da Divina Decor. A melhor com vocês. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui eu tô escutando direitinho. Se o pessoal puder falar também. Tudo Estão me bem, ouvindo Shirley? bem? Muito frio aí? Pouquinho, não tá tanto não. Não tá tanto como Pará e calor, que nem Ah, é. falaram, mas tá médio. Que bom. Bom, já dei aqui uma breve introdução sobre o assunto pro pessoal, né? Que hoje a gente vai falar de design, por isso que a gente trouxe você como convidada, que é ali uma especialista no design de interiores. E mais especificamente a gente vai falar sobre acabamentos, né? Então, eu queria primeiro, antes da gente começar o assunto, que você. Eu já falei ali teu nome, né? Mas se você pudesse se apresentar, explicar um pouquinho mais sobre a Divina Decor, que eu acho que muita gente também não conhece, né? Então, se você se apresenta, fala um pouquinho sobre a Divina, que aí a gente começa o assunto, pode ser? Certo, pode ser. Então, gente, boa tarde. Como a Rafa falou, meu nome é Shirley. Eu sou engenheira civil e designer de interiores e estou representando aqui a Divina Decor, que na verdade é uma empresa parceira aí da 123 Projetei desde o início, que começou a prestar esse projeto aí, né, de interiores. E já fizemos vários projetos aí em parceria. E inclusive eu tô vendo que tem cliente meu aí. Então me Eu dê já um vi oi aí, quem foi também. meu cliente. O José E falou ótimo atendimento. Ele tá fazendo o projeto com você, ó. ah, olá! Então, gente, vim aqui falar hoje sobre acabamentos.
que é um assunto assim, meu Deus, poderia ficar 2 dias aqui falando para vocês. Inclusive, eu tenho até uma colinha aqui, porque eu tive que elencar as coisas para falar, porque não daria tempo para falar em uma hora só, né? Então, é um assunto assim, muita gente chega para mim e fala assim, nossa, agora meu orçamento vai para o espaço, né? Nossa, deu tudo certo até agora, mas no acabamento, o acabamento é o vilão. O acabamento é o vilão da obra e do orçamento. E esses dias eu estava, inclusive, pensando sobre isso, sobre por quê, né? Por que o acabamento acabou se tornando, às vezes, uma fonte, né, da pessoa sair um pouco do orçamento, enfim. E eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando hoje, né? E que é um momento muito bacana, que todo mundo tem acesso à informação e à inspiração de forma muito fácil. E isso é muito, muito bacana. Mas tem um lado que pode ser um pouco ruim, porque acho que às vezes as pessoas não conseguem elencar aquilo que somente acham bonito, e beleza, muita coisa bonita, e não, isso aqui eu realmente preciso, isso aqui realmente é uma coisa que né, eu preciso aqui no meu projeto, na minha casa, na minha reforma, enfim. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E eu comecei a falar disso justamente, Rafa, porque tem a ver com muitos dos materiais que eu vou trazer aqui hoje, que às vezes tem a ver com a escolha de aquilo estar disponível ou não perto da cidade da pessoa, ou do quanto a pessoa está afim de investir, né? Às vezes não é nenhuma questão de poder aquisitivo, a pessoa pode ter 10x, mas eu quero investir só 2x aqui na reforma da minha cozinha, né? Então, mas é isso aí. Eu trouxe 5 principais tópicos aqui para a gente falar. Não sei se eu posso começar, se você quer esperar um pouquinho mais, Rafa. Você que manda aí, você que... Pode começar, a gente já tá aqui ao vivo, vai fazer 10 minutos, acho que o pessoal já tá ali, né, tá entrando, mas pode tocar, hoje eu tô aqui só para acompanhar, para ficar lendo as perguntas. Pode certo. começar. Gente, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu sou totalmente acelerada, então se eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar aí, dar uma desacelerada, porque é um assunto que eu gosto muito, então eu quero falar muita coisa. Então tá, gente, vou começar a falar sobre gesso, tá? E a principal pergunta que o pessoal tem em relação ao gesso é a questão de qual gesso utilizar, né? Porque a gente tem o gesso comum e o acartonado, né? Então, muita gente tem essa dúvida, qual que eu vou utilizar? Tem prós e tem contras para cada um deles. Então, o que acontece? O gesso comum, ele é aquele gesso que vem em plaquinhas menores, assim, né? Se eu não me engano, tá em torno de 60 por 60 que o pessoal tá usando agora. Ele é um tipo de gesso que ele é mais demorado a execução dele do que o acartonado, por exemplo, né? Por quê? Porque essa junta entre as plaquinhas, a fixação dessas placas, tem um tempo de cura, digamos assim, desse material, que às vezes é variado, mas demora aí de entre 15 a 20 dias. Então, se você está com muita pressa na sua obra, meio que acaba ficando inviável você utilizar o gesso comum, porque vai ter esse tempo de cura, e às vezes o pessoal não espera o suficiente, acaba dando trinca, enfim. Mas esse gesso comum, ele é em plaquinhas menores, ele tem essa questão do tempo de execução, mas o gesso comum, geralmente, ele é mais barato, tá? Do que o acartonado. Já o acartonado, eles são placas maiores, né? Então, de 1 metro e 20 por aí. E ele é bem mais rápido a execução. Às vezes, de um dia para o outro, você já está ali aplicando o material final, fazendo o acabamento. Então, cada um... Só que o acartonado, como eu falei, ele é um pouquinho mais caro, né? Às vezes um pouco até mais, bem mais caro, dependendo aí da região. Então, tem esses prós e esses contras do gesso, né? Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, Rafa, ou pode ficar à vontade. Não, eu ia só comentar, né, que eu tava falando ali desde o começo da importância do design, e eu achei muito legal que você já entrou falando sobre valor, sobre será que vale a pena o investimento, e é muito legal essa explicação e até essa comparação que você faz, né, e acho que é até importante frisar que esse também é o processo de atendimento que a gente faz, né, quando a gente inicia ali o design, é feito um briefing antes com o cliente para saber quais as necessidades dele, e assim como a Shirley explicou aqui, né, a diferença entre esses dois tipos de gesso, a gente explica para o cliente para ver realmente quais as necessidades deles, né? Quais as prioridades. A gente pergunta ali quanto que ele pretende investir, né? Porque a ideia não é fazer ali um mega projeto, né? Todo elaborado, se o cliente não vai ter dinheiro para colocar em prática, né? Então, é importante deixar claro que a gente faz também esse processo, assim como a Shirley explicou aqui, também com o cliente, né? E aí a gente vai
acordando, né, todos os processos, todos os materiais a serem utilizados. E queria perguntar, então, Shirley, qual desses dois você prefere, assim, se você fosse construir a sua casa agora? Eu prefiro o acartonado, tá? Com certeza, porque eu acho que o processo da obra em si, primeiro porque todo mundo tá com pressa, sempre, né? É difícil a gente encontrar uma obra que a pessoa não esteja com pressa, né? Pressa e ansiedade, né, de ver a casa pronta. Exato. E eu fico também com um pouquinho pé atrás em relação ao gesso, porque como o comum ele precisa, é realmente importante ser respeitado esse tempo de cura, digamos assim, né, dessas juntas. Às vezes o pessoal com muita pressa não deixa esse tempo que é necessário e aí acaba dando trinca, né, e tudo mais. Então eu prefiro o acartonado. Até porque tem algumas situações, Rafa, que não é nem possível, assim, por exemplo, se a gente está fazendo uma reforma, um designer de interiores de uma loja, digamos assim, tem que saber dosar, né? Por exemplo, a loja vai ficar 15, 20 dias a mais fechada, então, né, botar na ponta do lápis e ver se vale a pena. Às vezes o gesso acartonado ele é mais caro, mas se botar na ponta do lápis a rapidez vale mais a pena, né? E só frisando uma coisa que tu falou aí, Rafa, dessa questão, às vezes, de perguntar para o cliente, né? É bem isso. Às vezes não é diretamente, não é que a gente chega assim e fala assim, qual você prefere? Mas tem uma série de perguntas assim, onde você mora? Como é a sua região? Quanto você está disposto a investir? O que você está buscando? Está buscando uma coisa mais diferenciada? Não, né? Então, são perguntas que a gente já consegue tirar bastante informação para saber, né, dessas escolhas. Realmente, até eu vou ler aqui um comentário do Matheus, né? Que ele falou que hoje em dia o design é fundamental para a gente conseguir fazer o melhor aproveitamento possível dos ambientes, né? E é justamente o que eu estava falando no começo, né? Que o design ele não é algo que é somente ali decorativo para o ambiente ficar bonito, né? Tem uma série de qualidades, a gente está focando em acabamento, mas vai muito além, né, Shirley? Com certeza, com certeza. Principalmente essa questão de aproveitamento dos ambientes, porque hoje a gente tem casas menores, né, cada vez mais. Às vezes apartamento é muito importante, essa questão de aproveitamento até de espaço. Mas enfim, aí também é assunto para outra live. Eu vou começar a falar de outra coisa aqui. Vamos marcar outras. Vamos marcar outra. Perfeito, então se o pessoal aí tiver dúvida, né, sobre gesso, podem ir colocando ali, senão Shirley pode seguir, depois a gente volta, não tem problema, né? Tá, certo. Gente, então falamos de gesso, agora vamos falar um pouco de tintas, tá? Então, vários tipos também aqui, eu trouxe os principais aqui para vocês. Começando a falar da tinta látex, né, PVA. Que na verdade, o que acontece? A gente usa ela muito em tetos, né? Porque ela é uma tinta que. Inclusive, queria dizer que vocês fizeram um post esses dias sobre tintas, né? Que ficou ótimo. Quem não viu tem que ir lá ver, ficou muito bom. Depois da live, mas fiquem na live. Nosso Instagram tá cheio ali de informações, quem acompanha sabe, né? Vários infográficos, vários conteúdos. Com certeza, mas então vamos lá. A látex PVA, ela é uma tinta que ela não é tão resistente assim, né? Então, o que acontece? A gente usa ela muito em teto, porque como não tem tráfego de pessoas, enfim, não corre o risco da criança, sei lá, riscar a parede. Quem já não passou por isso, né? Você viu quando era criança. Risquei, desenhei toda a parede, que lindo. Sempre tem uma história dessa. Então, como a látex PVA ela não é muito resistente, a gente utiliza ela bastante em tetos, tá? Daí a gente tem a acrílica, e a acrílica é uma das mais utilizadas, né? Ela é aquela tinta que tem aqueles acabamentos semibrilho, fosco, acetinado, né? E essa tinta acrílica, sim, ela já é uma tinta resistente, pode ser usada em áreas molhadas, enfim, áreas externas e internas. E vale lembrar que acabamento fosco disfarça mais imperfeições, né? Então, quem tem uma parede aí que não tá 100%, acabamento fosco é melhor. E é porque a semibrilho, que na verdade só tem semibrilho no nome, né? Ela é brilhosa mesmo, acaba deixando bem aparente, assim, alguma imperfeição que possa ter na parede, né? Então, essa é a tinta acrílica. Daí a gente tem a super lavável, ou lavável, né, que o pessoal chama. E aí essa sim, a gente utiliza muito em quartos infantis, porque daí dá pra, se a criança risca ou alguma coisa do tipo, dá pra lavar, ela é super resistente a limpezas, enfim. A gente tem os esmaltes, e aí quando a gente fala em esmaltes, a gente está falando em pintura para ferro ou madeira. Então, daí tem esses esmaltes à base de solvente ou à base de água.
E a gente tem a epóxi, né? Que é uma tinta que tá todo mundo falando aí. Tem gente reformando o banheiro, às vezes se tem cerâmica, né? Que passa uma tinta epóxi para tirar aquele aspecto da cerâmica, enfim. Ela é a tinta mais resistente que a gente tem entre essas que eu falei hoje aqui, né? Ela é realmente muito resistente, ela cria basicamente uma casca, assim, quase. Ela é super resistente, pode ser usada em áreas externas e internas e também muito usada em banheiros, né? E é isso, assim, acho que esses são os principais tipos. Eu acho que a gente tem também uma questão muito grande que o pessoal tem esse mito, assim, que se criou, né? Que a gente tem que usar revestimento em todas as paredes. E não é bem assim, né? Às vezes, se tu usar, por exemplo, na área do box, uma tinta, um revestimento, um porcelanato, nas outras paredes tu pode usar uma pintura em epóxi, por exemplo, que vai ficar super resistente também. Com certeza, é uma ótima opção, né? Eu lembro até uma vez a gente abriu caixinha de perguntas aqui no Instagram e uma cliente comentou, né? Ela falou: Ah, eu tenho teto amadeirado, mas eu não gosto muito, tem alguma opção, né? E aí eu fui, Shirley, o que que eu respondo? E até ela falou, né? Dá pra pintar. Então, dependendo do tipo de tinta, né? Como a Shirley explicou, tem vários tipos e cada tinta é indicada para alguma superfície, né? Diferente. Então, ali, dependendo do tipo de tinta, dá para transformar o ambiente, né? E eu acho que o mais legal das tintas é realmente a variedade de cores que existem, né? E a gente sabe que cores faz toda a diferença no ambiente, né, Shirley? Ali, se a gente coloca uma parede colorida, quarto de criança ainda, acho que fica lindo, assim, a gente trabalhar com essas cores e também, né, até a questão de cores é auxiliado por vocês, né? Uhum, sim, com certeza. A gente manda a referência, enfim, da cor, da marca, enfim, tudo certinho. Bacana. Deixa eu só ler algumas perguntas aqui, comentários, na verdade, até pra gente ir pro próximo tópico. Só respondendo ali o Peixoto. Peixoto, eu vou pedir para você nos chamar no direct que a gente te encaminha para um consultor de projetos, tá? Que ele consegue ver certinho o que você quer, né? Porque depende ali do projeto que você quer, se é térreo, se é sobrado. Então, você conversando com o consultor de projetos, ele consegue ali fazer a simulação mais certinha para você, tá? Então, fica aqui na live, acompanha o conteúdo e quando acabar, chama a gente aí no direct que a gente vai te encaminhar para um consultor, tá bem? A Lê tá ligada, ó. Falou que viu o post das tintas no Instagram, tá acompanhando a gente. Olá pro Vander, olá pro Carlos. Quem chegou depois, gente, que começou a live, a gente tá falando hoje sobre design de interiores, né? Por isso que eu trouxe a Shirley. Ela é da Divina Decor, que é uma empresa parceira aqui da 123 Projetei, responsável pelo design da casa de vocês, né? Então a Shirley é especialista. Hoje a gente tá falando de acabamentos, então a gente já falou de gesso, já falamos de tintas. E agora a gente vai para o próximo tópico. Se você não assistiu desde o começo, essa live vai ficar salva, então você pode ver ali depois no nosso perfil, tá? E nos acompanhar. O Carlos perguntou se a gente usa a plataforma BIM nos projetos. A gente usa sim, tá bom? Pode seguir então, Shirley. Agora a gente vai falar De revestimentos, pisos e soleiras. Boa, pode seguir. Certo, gente. Então, assim, ó, a primeira coisa a falar em respeito a revestimento, né? Muita gente pergunta ainda diferença entre cerâmica e porcelanato, né? Eu não vou entrar aqui em questões muito técnicas de como que é feito cada um deles, mas a principal diferença é realmente a questão da composição ali do material da fabricação, né? Mas a tendência é que o porcelanato, como ele utiliza na composição materiais um pouco mais nobres e resistentes, ele é sim mais resistente, né? Tem muita gente que ainda defende, né, a cerâmica e tudo mais, mas ó, quem não teve na sua casa aquele piso de cerâmica já e cai alguma coisa assim de cantinho e quebra, né, aquela coisa toda. Então, assim, a cerâmica ela é um pouco menos resistente, sim. E até porque hoje, a gente falando em termos de porcelanato, a gente está com essa questão muito forte da junta seca, né, do porcelanato, que é aquele praticamente não usa rejunte, as peças ficam bem próximas uma da outra e dá um aspecto muito moderno, né? A cerâmica, em grande maioria, das mais comuns, assim, ela já tem uma junta bem maior, né? Um espaço entre as peças muito maior. Então, o porcelanato, com certeza, é o que a gente mais usa aqui. A gente não usa mais a cerâmica praticamente, né? Mas uma coisa que eu queria falar, antes de começar a falar os tipos de porcelanato, que é o que a gente mais usa aqui, é uma pergunta campeã que muita gente pergunta para os consultores aqui da 123 que é: como que vocês fazem? Se não tiver o revestimento, como vocês sabem se o revestimento vai ter aqui na minha cidade?
E aí, gente, é aquilo que eu trouxe lá no início da live. Quando a gente vê, assim, numa referência, um banheiro lindo que a gente achou na internet, nossa, quero esse banheiro aqui pra mim. Se a gente tá usando, se o banheiro tem uns revestimentos mais coloridos, mais diferentes, enfim, é muito provável que, independente de você estar fazendo um projeto online ou você estar fazendo com um profissional local, você não vai chegar na loja e aquele revestimento vai estar lá esperando por você, né? Porque é sobre encomenda, tá, gente? Então é assim que todos os profissionais que trabalham online ou que não trabalham online fazem, né? A gente tem as nossas principais marcas, marcas que a gente confia na qualidade, enfim, marcas que são nacionais, então, digamos, Portinari, Porto Belo, enfim, Ceusa, que são várias marcas nacionais, e a gente pesquisa, né, dentro dos sites desses fornecedores, de acordo com o uso, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Mas, na maioria das vezes, é sob encomenda. Então, a gente pode, sim, fazer o processo inverso. E aí, mais uma vez, se o cliente estiver com muita pressa, ainda mais nesse momento que a gente vive de pandemia, é praticamente inviável, né? Esperar, porque assim, a gente está falando em, às vezes, 90 dias esperando um revestimento. É muito tempo mesmo, ainda mais agora. Então, como que a gente faz? A gente pode muito bem, já fiz o processo inverso, que é o quê? O cliente foi lá e falou, Shirley, tu precisa compor dentro dessas opções que a gente tem aqui, que é tal, tal, tal. Beleza, fui lá, procurei, usei aquilo ali, para ele já tendo um tempo menor, né, para executar na casa dele. Ou a gente vai usar marcas nacionais, que vai ter na cidade, né? Às vezes tem algumas marcas, por exemplo, sei lá, no Rio de Janeiro tem mais Portinari, né? Isso a gente, inclusive, já sabe, mais ou menos, de acordo com a região. Mas são marcas nacionais, gente. E são independentes, assim. Se você, né, tiver num projeto online ou não tiver, você vai ter que ter esse tipo de espera, porque um projeto um pouquinho mais elaborado, que tem esse uso de revestimentos um pouco mais diferentes, porque não tem como a loja ter todos os revestimentos lá esperando, são muitas opções, né? São centenas, às vezes, dependendo da marca. Então, eu só queria deixar claro, porque é uma pergunta campeã. Muita gente pergunta. Mas assim, gente, falando de questão de tipos, tá? De porcelanato, de forma bem sucinta. A gente tem o porcelanato polido, a gente tem o porcelanato acetinado, a gente tem o porcelanato natural e o rústico, tá? O porcelanato polido é aquele que há uns anos atrás fez muito sucesso, que é aquele brilhoso, né? Que muita gente sonhava chegar na sua casa, aquele piso brilhoso, reflete tudo, né? Esse Casa é o cara polido. de rico, né? Casa de novela. Exatamente. Esse é o polido. Agora, no momento, assim, até ele foi parado de usar um pouquinho. Por quê? Porque o polido, ele é escorregadio. Ele é escorregadio, ponto. Salvo algumas exceções que às vezes a gente busca no site do fabricante, ali tem alguma característica né, de absorção de água e tal. Salvo algumas exceções, mas o polido ele é mais escorregadio. E como que hoje a gente está passando por essa questão do projeto arquitetônico, né? A maioria é conceito aberto. O que acontece é que, daí o que acontece? Se você vai usar um piso polido na sua sala e for conceito aberto com a cozinha, você vai acabar usando o mesmo na cozinha. E ele é escorregadio, gente. Então não é apropriado para áreas molhadas, né? Isso é até legal você falar, Shirley, porque as pessoas muitas vezes, né, se vai ali fazer uma casa sem um projeto de design, opta pelo que pelo que ela acha mais bonito, né? Pelo que brilha os olhos. E pode ser, né, algo até preocupante ali no futuro. Imagina ali escorregar numa cozinha. Sim. Então, né, por isso que é importante sempre ter o auxílio de um profissional. Com certeza. E aí, Rafa, a gente tem também o porcelanato acetinado, que é o meu preferido, é o meu queridinho. Eu uso muito porcelanato acetinado nos projetos, porque ele é um porcelanato assim, se você não quer errar, você pode usar o acetinado, porque ele é indicado para áreas molhadas, ele não é tão escorregadio, ele não é escorregadio, na verdade, né? E ele tem um acabamento assim que eu gosto muito, que é aquele mesmo acabamento da tinta, né? Ele é um acabamento aveludado, assim. Então, assim, é um dos que eu mais uso, né? Aí a gente tem o natural, que daí ele tem um aspecto, assim, praticamente de fosco, tá? Ele não recebe essa camada de brilho que o polido recebe. E a gente tem o rústico. E aí o rústico é áspero, praticamente áspero, assim. A gente usa ele muito para piscina, por exemplo, né? Por causa para não escorregar, né? Que tem toda essa preocupação. Mas, por exemplo, você não vai usar o rústico no banheiro, digamos assim, porque imagina a limpeza, né? Já que ele chega a ser rugoso, assim, imagina limpar o banheiro com porcelanato rústico.
Então, a gente usa mais na área de piscina, assim, coisas que realmente tem essa preocupação de escorregar mais, né? Enfim. Mas são esses os principais tipos, assim. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, Rafa. Bacana, bem legal saber sobre essa diferenciação, né? Porque, como eu falei, eu, leiga, se fosse decorar minha casa, eu ia no mais bonito, né? Daqui a pouco tá todo mundo escorregando na cozinha. A Monize aqui falou também que para quem tem animais deve ser bem ruim o piso polido, né? Que, enfim, imagina ali os animais escorregarem. Então é bem bacana a gente conhecer essa diferenciação, né? É bem bacana a gente ter o auxílio de um profissional que vai ali deixar a tua casa linda, maravilhosa, mas vai também saber escolher o piso adequado para cada ambiente, né? Shirley, vou te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, imagino também que seja uma dúvida aí do pessoal que está assistindo, a gente sabe que usar revestimentos em cozinhas, em banheiros, é bem comum, mas eu queria saber se é obrigatório a gente ter ali revestimentos nesses dois ambientes. Não, com certeza não. Na verdade, isso é um mito assim muito grande que a gente tem dificuldade de tirar assim às vezes da cabeça do cliente. A gente explica, porque não é necessário, gente. A gente já falou sobre tintas, então a gente pode muito bem, por exemplo, em um banheiro, na área do box, utiliza sim um revestimento, é melhor. Né? A gente até falou aqui da tinta epox, ela pode ser usada, inclusive na área do box, né? Mas não adianta, não é tão resistente quanto um revestimento. Então, na área do box, com certeza, usem revestimento. Agora, nas outras paredes, isso vale também para a cozinha, não é necessário. Usem uma tinta resistente, uma das que a gente falou aqui, né? Que seja fácil a limpeza, enfim, mas não é necessário colocar isso. É um mito. Porque às vezes uma tinta correta é tão boa quanto um revestimento para limpeza, enfim, da cozinha, do banheiro. Bacana, bom saber aí então, mito. A gente não precisa, né, obrigatoriamente ter revestimento nesses dois ambientes, a gente sempre, né, alinha com o cliente a melhor opção. Isso, certo. É importante lembrar, Rafa, que na cozinha a gente tem aquela área que a gente precisa, que essa não dá para abrir mão, que é que nem a do box, que é aquela área logo Sim. acima do frontão da pia, ali, né? Ali a gente precisa ter, até porque tem bastante respingo de gordura, às vezes, né? De estar cozinhando ali sim. Mas eu digo nas outras paredes, assim, que não é necessário. Bacana, bom saber. Tem uma pergunta aqui, né? Falaram que precisa trocar o piso da garagem que dá a entrada, dá acesso para casa. Ele pediu uma indicação ali de qual piso seria melhor. Para garagem, a gente tem modelos específicos, assim, a gente filtra pelo fabricante também por causa do tráfego de veículos, é muito pesado, né? Então não existe assim, um subtipo, digamos assim, próprio para garagem. Mas a gente tem, se procurar no site dos fabricantes, sei lá, Portinari, você usa e filtrar, tem uns próprios. Mas em questão de acabamento que eu comentei aqui, seria o acetinado, né, para não escorregar, ou o natural. Acho que seria um bom tipo por causa da questão de escorregar, enfim, mas aí teria que conferir se esse porcelanato, enfim, ele é próprio para garagem por causa da questão do peso, né, do veículo, do tráfego ali do veículo. Bacana, tudo importa, né? É uma Tudo junção ali importa. de fatores e tudo importa. Tudo Legal. importa. E Shirley, para bancada, quais tipos de acabamentos ali que são ideais? Calma, a gente vai falar de bancada ainda, é outro tópico. Ah, tá. Então, Vamos então chegar vamos lá, seguir. vamos chegar lá. Tem que me acelerar aqui, que eu tô olhando o relógio. Vamos seguir então e depois volta para essa pergunta. Essa daí também é uma campeã, né, Rafa? Essa chega bastante. Sim. Então, gente, ainda falando só rapidinho sobre pisos, que eu não falei, sobre as soleiras, tá? E isso é até engraçado da gente falar, porque a gente está passando por um movimento anti-soleiras aqui, né? Atualmente tem muita gente falando que a soleira de granito é brega, que a de mármore é brega, que não usa mais, que caiu em desuso. Mas não é bem assim, né, gente? Porque aí, mais uma vez, aquilo que eu falei no início da live, as outras opções têm disponível na minha região, isso é possível, né? Então, quais são os tipos, assim, só para falar rapidinho. Então, a gente tem a soleira. O que é soleira? Quem não sabe, gente, é aquele acabamento que a gente faz entre os pisos de um ambiente para outro. Então, de repente, sei lá, você tem um quarto, aí uma soleira e aí o piso do banheiro, digamos assim. Isso que é a soleira, né? Então, a gente tem a soleira de granito, a gente tem a soleira de mármore, a gente tem a soleira que está sendo muito usada agora, né? Que é a soleira com o próprio piso, então não existe soleira, o piso passa contínuo, né? Olha que legal. E
E a gente tem a soleira metálica ou a filete, que a gente fala, que é um acabamento assim muito quase que discreto, metálico, dividindo esses dois pisos, né? Mas aí, qual que é a melhor? Aí é aquilo que eu falei, depende. Né? Não adianta a gente achar que em qualquer região vai ter profissional qualificado ou que vai ter a soleira metálica ali disponível para chegar e colocar. Então, assim, eu não sou muito dessa opinião. Eu acho, assim, que tá tudo bem, sabe? Eu só não gosto de usar, assim, soleiras que destruem muito do piso, né? Então, a menos que isso tenha a ver com a proposta do projeto. De repente é um projeto mais minimalista, é um projeto que a gente já tá usando mais preto e branco, né? E eu uso uma soleira escura com um piso claro e fica bacana. Mas na maioria das vezes eu tento aproximar ali o tom do piso com a soleira. E gosto muito também da soleira contínua, né? Aqui com o próprio piso. A filete e a metálica, ela. Alguém falou que tem a de granito aí, mas tudo bem, Duas Daniele. pessoas. Tudo bem, não é essa loucura toda que estão falando assim. Eu ainda uso, tá? Nos meus projetos. Ainda uso a soleira de granito, até por uma questão de facilidade mesmo, que nem eu falei. Gosto muito da metálica e da filete, muito discreta e moderna, mas às vezes não tem disponível, às vezes é uma cidade mais do interior, não adianta. O granito tá ali mais disponível, de mais fácil acesso. Então, Bacana. só tinha faltado isso. Tô olhando aqui minha colinha, né, gente? Faço tudo que eu quero. Tinha esquecido de falar das soleiras, tá? Então, acabamos os pisos, os revestimentos e as soleiras. E agora, Rafa, a gente pode falar dos tipos de bancada. Agora sim, tinha me precipitado ali, mas agora, né, como a Shirley falou, que é uma dúvida também que o pessoal sempre pergunta, né, tanto aqui no Instagram, imagino que também ali pro pessoal do design, pra equipe da Shirley. Então, vamos falar sobre acabamentos para bancada. Vamos. Então, Rafa, falando em acabamentos assim para bancada, aí a gente tem também os principais. Aí vem de novo o granito, né? O granito, ele é um dos mais utilizados. Principalmente aquele escuro, sabe? Que chama São Gabriel. Aquele que é preto com umas manchinhas, assim. Eu acho que ele só pede para aquele que é mais esverdeado. Agora eu não me recordo de cabeça o nome, porque eu não gosto, não uso. Mas o São Gabriel, por exemplo, é um granito que tem um bom custo-benefício, tá? E o granito, ela é uma pedra muito resistente, assim, né, para se trabalhar com bancadas de cozinha. Então, o granito vem forte aí na questão de bancadas para cozinha. Aí, o que mais a gente tem? A gente tem o mármore. E o mármore, Rafa, ele já é mais poroso. Então, assim, usam. Mas eu, por exemplo, não indico, porque ele mancha mais. E eu falo isso com certeza para vocês. Ele mancha mais porque ele é mais poroso. Então, muita gente usa, fica lindo, mas eu acho que não vale a pena, né? Um investimento, daqui a pouco você tá ali um ano a bancada manchada, esse é um pânico do pessoal, né? Por isso que muita gente usa a bancada escura, porque não quer que manche a bancada da cozinha. E não adianta nada, né? Você tem um negócio lindo, maravilhoso ali pra ter um pouquinho de dor de cabeça um pouco mais pra frente, né? Então tem que avaliar realmente tudo, todos os fatores. Com certeza. E aí, Rafa, a gente tem a bancada as outras bancadas, assim, aquelas, agora falando em termos de projeto mais diferenciado, tá? Cimento queimado, talvez vocês perguntem. Madeira, inclusive madeira, sim, usam, né? A gente vê muito fora do Brasil aqui, né? Usando aquelas cozinhas mais rústicas e tal, com bancada em madeira. Cimento queimado e madeira funciona para bancada de cozinha? Funciona, né? Mas é mais difícil de executar, tem que ter todo um tratamento especial. Eu não estou dizendo que não é resistente, a madeira é um material super resistente, o cimento queimado o concreto ali é um material super resistente, mas não é fácil, não é simplesmente fazer ali, tem que ter toda uma questão de impermeabilizar aquela madeira, aquele cimento queimado, enfim. Então, é justamente para aqueles clientes que estão buscando um projeto mais diferenciado, de repente com uma pegada mais industrial, né? Mas exige uma mão de obra qualificada e também um tempo ali tratando essa bancada, né? E aí, Rafa, a gente tem o quartzo, né? E aí o quartzo, ele é aquele que eu queria ver aí no pessoal, quem já sonhou com aquelas bancadas branquinhas assim que a gente vê no Pinterest? Aí olha aquela cozinha, aquela Eu já sonhei. Linda. Né? É um sonho de muita gente. Pois é, na maioria das vezes, essa bancada toda branquinha, plena, ela é de quartzo,
né? Então, o quartzo também é uma pedra natural, assim como o granito, assim como o mármore, é uma pedra natural, só que é bem mais caro, gente, tá? Bem mais caro mesmo. Então, assim, também não é um material que tem em todas as cidades, né? O quartzo. A Mari falou se a que o Gustavo Lima usa assim. Não sei. Alguém. Eu ia citar a casa da Ana Hickman, que é toda Aham, branca. exatamente, Mari. É a que o Gustavo Lima usa. O Gustavo Lima mostrou a casa dele, né? Uma casa rústica esses dias, faz alguns meses. E era um quartzo cinza, assim, caríssimo, caríssimo. Lindo, lindo, mas caríssimo. Mas enfim, o quartzo, então, ele, na maioria das vezes que a gente vê essa bancada clarinha, ela é de quartzo. Mas não sempre. Por quê? Porque a gente também tem a opção de fazer a bancada em porcelanato, né? Então, o porcelanato que a gente já falou, por ele ter uma porosidade boa para esse fim, enfim, ele é bem resistente, a gente também faz bancadas em porcelanato, tanto branco, daí com todas essas variações que o porcelanato tem, né, Rafa? Mas bancada de porcelanato tem a questão da mão de obra, mais do que nunca. Né? Tudo que a gente está falando aqui tem a questão da mão de obra, mas a bancada de porcelanato realmente, para ficar bacana, porque que acontece? Bancada de porcelanato, gente, é uma bancada. A gente vai pegar o porcelanato, né? E vai usar uma estrutura ou metálica, ou às vezes até mesmo de concreto, enfim, né? Para receber esse porcelanato. Só que o porcelanato, assim como o granito, mas às vezes mais, ele tem essa questão do tamanho, né, do porcelanato. E aí ele tem juntas, mais uma vez as juntas, né? E aí essas juntas, gente, essa emenda, digamos assim, que fica entre essa bancada de porcelanato, às vezes até numa área molhada, né? A gente vai fazer a bancada, tem uma área molhada, tem que cortar ali o porcelanato para fazer. Tem que ser muito bem tratada, então tem que passar um acabamento ali especial para não entrar água, para não começar a manchar aquilo, né? E cozinha tem essa questão, né? Tem que ser prático em relação a isso, porque senão vai ficar uma sujeira ali acumulada, né? Com certeza. Então bancada de porcelanato tem isso. Às vezes a questão de custo, se você vai falar assim, qual que é a mais barata? Sei lá, o porcelanato tá super ali com granito, por exemplo. Só que aí, se você for botar uma mão de obra qualificada mesmo, às vezes a de porcelanato sai mais caro, né? Então, essa questão da mão de obra na bancada de porcelanato é muito importante. E aí, o quartzo eu falei, né? Essa questão do quartzo. O quartzo tem muitas variações, ele é realmente muito lindo, é uma pedra muito linda. Mas não tem, assim, de tão fácil acesso em todas as cidades. E ele é bem mais caro, tá? Inquestionavelmente mais caro. Às vezes, praticamente mais que o dobro, na verdade, do que o granito, por exemplo. Bom, então é justamente o que a gente estava falando, né? Que quando a gente vai fazer um projeto de design, ali a profissional que vai trabalhar com você, o profissional analisa todos os fatores, porque de nada adianta colocar um projeto lindo ali, um quartzo na bancada e não ter dinheiro para executar, né, Chile? Não ter dinheiro para mão de obra. E analisando, né, todos esses fatores que você citou, né? Claro que o preço, a mão de obra ali, a durabilidade, qual que você consideraria o melhor custo-benefício? Qual que você escolheria, né, para executar ali a bancada? Olha, eu gosto muito do granito, tá? Porque por isso que eu falei, ele tem um bom custo-benefício, ele tem um custo bom, e ele também é de fácil acesso. Então eu acho assim, e até por a questão assim, se a pessoa é muito fissurada na limpeza, né, que nem eu falei, às vezes usando um granito, por exemplo, o São Gabriel, que eu gosto muito do São Gabriel, não mancha, ele é resistente a mancha e tem um bom preço, né? Então é um dos que a gente mais usa aqui, é o granito. Bacana. Boa dica aí, então, também para o pessoal. E aqui, né, vou repetir de novo para quem chegou depois, a Shirley é a nossa profissional aqui de design de interiores, né? Ela está representando aqui a Divina Decor, que é a parceira oficial do 123. Então, aqui vocês já vão, ao fazer, né, o projeto de design com a gente, vocês estarão em ótimas mãos, né? A Shirley também tem uma equipe ali, né? Então, a gente já comentou, né, que o design ele é um dos projetos essenciais para você construir, porque aqui vocês estão vendo mais do que nunca que não é só a beleza, né? Não é ali só colocar um acabamento lindo para depois ele, né, não cuidar direito, enfim. Então é um conjunto de fatores que facilita muito a vida ali no dia a dia, né? E a Shirley tá mostrando um pouquinho disso pra gente. Então vamos lá, posso continuar? Pode seguir. Então, agora a gente falando do nosso último tópico,
que é o acabamento para móveis, digamos assim, acabamento, né? Quis falar porque é importante também, vem muita dúvida sobre isso. Então, hoje a gente tá usando muito o MDF, né, para a questão de elaboração dos nossos projetos. A gente trabalha muito com o MDF. Aí eu trouxe umas amostras aqui para vocês, ó. O que que é o MDF? Né? O MDF é isso aqui, gente. Não sei se vocês vão ver, tá? Aqui tá com uma espessura pequena, claro. Isso aqui é um mostruário, né? Mas ele tem esse acabamento aqui, tá vendo? Também, assim como a cerâmica, não vou entrar em processos, enfim, de como ele é feito, né? Não é uma madeira natural, é uma série de coisas que são prensadas, digamos assim, para tornar o MDF assim, né? Ele tem vários acabamentos, tá vendo? Então tem amadeirado, tem branco, tem clarinho, enfim, esse aqui é um cinzinha claro. E aí, falando assim em termos de MDF, que é um dos que a gente mais usa aqui, Rafa. Esse daqui eu vou mostrar para vocês, porque talvez alguém pergunte, né? Esse daqui é o TX, ó. Eu não sei se vai dar para ver, que ele é um pouquinho rugoso, assim, tá vendo? Geralmente ele é mais barato e ele tem essa superfície assim, um pouco mais áspera. E esse daqui já é o MDF comum, tá vendo que ele não tem aqui contra claridade, né? O MDF a gente usa muito ele nos nossos projetos, também naquela mesma pegada dos revestimentos, são marcas que a gente gosta, enfim. Até porque sempre tem aquela questão, né? Quem nunca ouviu, né? A pessoa fala assim, ah, nossa, eu fiz a minha cozinha e, sei lá, 2 anos tá tudo errado, tudo ruim. Isso também tem muito a ver, claro, com a qualidade, né, da marcenaria que vai executar, e também a ver com a qualidade do material que está sendo usado, né? Então, tem MDF de primeira linha, a gente tem material de segunda linha, né? Então, essa aqui, por exemplo, é Bernec, não estou fazendo merchan para nenhuma marca, mas é uma marca boa, uma marca que a gente usa nos nossos projetos, né? A gente tem... e ainda falando de MDF, ó, eu não sei se eu comentei com vocês, esse daqui é o MDF, é o de placa verde, que nem o gesso, não sei se eu falei da questão do gesso, que tem a placa contra a umidade, né? Tem a questão do MDF também. Esse daqui, claro, né, gente, não é para ficar jogando água no móvel, mas ele tem essa composição aqui diferente, e ele é mais para banheiro, enfim, cozinha, ele tem uma resistência maior à umidade, né? Que legal. Então, isso tudo ainda falando de MDF, tá, gente? A gente tem, talvez vocês já tenham escutado falar, no MDP. Ó, o MDP, ele tem esses furinhos aqui, tá vendo? Ele já tem outra composição. Ele é bem mais leve, mas não é por isso que ele aguenta menos peso. Ele aguenta bastante peso. Mas o que acontece? O MDP, por que a gente não usa muito ele? Ele é usado também muito fora do Brasil. Porque aqui não tem muitas, assim, não vou generalizar, vai, quem sabe tem alguma marcenaria aí no chat para falar. Mas a maioria do pessoal não tem o maquinário adequado para lidar com o MDP, né? Então acaba sendo um pouco difícil utilizar ele, porque ele é mais rígido, assim, ele é leve, mas ele é rígido, então acaba se tornando um pouco difícil. Nós não utilizamos muito nos projetos, a gente utiliza mais o MDF, tá? E a gente tem, claro, a madeira natural, que daí poderia fazer uma live só de madeira natural, porque depende também muito da região do Brasil, né? Quais que tem disponível na região, mas também é uma opção, é mais caro, óbvio, né? Mas é um móvel também em madeira natural, é super resistente, né? Eu acho que era isso, Rafa, dos principais assim de móveis. E a gente também termina com esse tópico dos que eu trouxe aqui para você. Não sei se você tem alguma pergunta. Bacana, eu adorei ali que você mostrou, né? Deu para entender bem, deu para ver também a diferença de cada um deles. Eu queria te perguntar, então, qual deles que você mostrou, né, que é o mais barato para quem de repente está tentando economizar ali no acabamento dos móveis? Qual desses é mais barato? Olha, eu fico até meio assim, né, gente? Porque com essa questão da pandemia, eu não sei que se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me falam. O MDF, ele é o mais barato, né? Porque, como eu disse, a madeira natural, ela é mais cara. E o MDP, eu não sei nem dizer, porque como ele é pouco utilizado, eu não sei, eu acho que ele é um pouquinho mais barato, assim, até que o MDF. Mas a gente passou por uma mudança muito brusca, né, no preço do MDF com essa questão da pandemia. Então, eu até falei que o TX, ele era mais barato,
mas eu não sei se tá continuando assim, né? Então eu vou deixar essa resposta aí pra ti, Rafa, que o MDF é o mais barato. Perfeito, então. A Tita tinha perguntado se existe algum granito claro bonito. Acho que a gente estava falando de bancadas, né? Aham. Tem o branco siena. Tá, o branco siena a gente usa. Eu não tenho amostra de granito aqui, infelizmente, mas o branco siena a gente usa bastante. Ele é um bem clarinho, assim. Claro que toda a pedra natural ela não vai ser plena, né? Por exemplo, mas ela é clarinha, ela tem umas manchinhas, assim, dependendo da pedra, essas manchinhas são mais pretas ou mais amarronzadas, assim. Bacana. Obrigada, Shirley, pela resposta. Gente, nós finalizamos então os tópicos, né, que a gente tinha separado para essa live. Eu vou abrir agora para se alguém quiser fazer alguma pergunta para Shirley, né, aproveitar para tirar a dúvida aqui. Podem mandando ali no comentário, tá? Enquanto isso, eu vou falar com vocês que têm interesse em fazer um projeto com a gente, tanto ali do arquitetônico e os complementares, e o design, né? Ou também somente o design, pessoal que mora em apartamento, né, e quer fazer só o design. Eu trouxe aqui a Shirley para tirar dúvidas de vocês, para apresentar também melhor ela para vocês, né? A gente vai começar a falar mais de design aqui, o pessoal se interessa bastante, né? Viu que o pessoal acompanhou bem a live. Então, para vocês conhecerem mesmo a Shirley, para vocês saberem que ao fazer o design aqui, né, com a 1, 2, 3, com a Divina, vocês estarão em ótimas mãos, né? Se não for a Shirley atendendo vocês, ela tem uma ótima equipe ali, ela também está sempre auxiliando, né? Então, venham fazer um orçamento conosco aqui ao final da live, é só mandar mensagem aqui pra gente no direct. A gente vai te caminhar para um consultor, né, fazer ali o orçamento para você poder fazer os seus projetos, né, fazer o teu design, que como vocês têm visto bastante aqui, não é só algo decorativo ali para ficar bonito, né? A gente até comentou que tem um piso ali que é lindo, maravilhoso, mas não funciona para cozinha, não funciona para lavanderia. Então é muito importante ter o auxílio de um profissional, né, para a gente unir a beleza dos revestimentos, dos acabamentos, também com o que combina mais com a casa de vocês, com o estilo de vida, né? A gente faz ali um briefing, uma pesquisa mesmo de onde você mora. Então, vale super a pena o design, vale super a pena, é um ótimo investimento. Então, podem vir conversar com a gente ao final da live, tá bem? Bom, a Giovana aqui, então, perguntou se ela pode pintar madeira e que cor você sugere que está na moda para usar na sala. Pode sim pintar madeira. É Giovana, né? Você falou? Isso, Giovana. Pode sim pintar madeira, Giovana. Aí, eu acho que ela falou aqui embaixo que é armário embutido, né? Só tem que ter uma atenção, que como eles já devem estar pintados, né? A gente teria que lixar eles bem, porque daí a gente utilizaria o esmalte, né? A gente falou na live isso. O esmalte é uma tinta própria para madeira, né? Mas teria que ter esse cuidado para ver, né? Já tem alguma tinta no local, lixa bem, porque senão tinta sobre tinta não é legal, pode bolotar, né? Aquelas coisinhas assim. E aí, cor, Giovana, cor que tá na moda, principalmente na madeira, não tem muito isso. Eu gosto, por exemplo, muito do mogno, mas talvez seja uma cor que tu vai chegar assim, na tua casa e vai dizer, nossa, não funciona. Então depende muito dos outros móveis que tu tem, da cor do piso, né? De repente, às vezes, se o piso já é amadeirado, aí a gente vai usar um tom de madeira mais claro, né? Para não ficar aquela coisa madeira muito com madeira, ou usar um tom sobre tom. Então depende muito. Boa. A Moniza, então, falou que adorou aqui a live. Eu também gostei bastante. Daniele mandou palminhas. O pessoal ali interagindo. Gente, acho que era isso, então. Podem deixar que eu vou convidar a Shirley mais vezes. Eu vi que vocês gostaram bastante. Podem mandar temas ali para sugerir, né, para as próximas lives que eu vou chamar a Shirley. A gente vai voltar a falar bastante de design aqui. E, né, como eu falei, a gente fica à disposição para continuar tirando dúvidas ali no direct, nos comentários das publicações. Venham fazer orçamento conosco. A Shirley vai atender vocês ali com o maior prazer, né? Quem não assistiu ali a live desde o começo, essa live vai ficar salva. Então vejam ali depois o nosso feed, ficou um conteúdo bem bacana, a gente esclareceu várias dúvidas. A Shirley ali explicou bem certinho, né, os tipos de acabamento, os pisos, ficou tudo muito bem explicado, então vale a pena ali assistir depois, indicar para algum amigo. E estamos à disposição, tá bem? Shirley, muito obrigada por ter topado aqui participar com a gente. Te esperamos nas próximas, foi muito bacana, eu adorei a live e tenho certeza que o pessoal também. Obrigada, Rafa. Eu vou esperar, então, os próximos convites, né? Porque, como eu falei para vocês, estava com a minha colinha aqui, porque eu tive que escolher o que eu ia falar, porque senão eu ia ficar 2 dias aqui falando. E não dava. Então, tem muito assunto aí para a gente conversar. Quem tiver aí interesse em fazer um projeto com a gente, manda o pedido aí para vocês no direct, né? Que nem tu falou, que a gente vai
fazer o projeto com o maior prazer. E é isso, gente. Muito obrigada e vou aguardar as próximas lives. Isso aí, pode deixar que a gente vai te chamar. Boa noite, então, gente. Até a próxima. Boa Tchau, tchau. noite.